informação que sai agora é que Lazio topa vender Tátio Castellanos para o Flamengo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o Internacional que avisou ao Flamengo sobre negociar o Vitão. Vou falar também sobre o Corinthians que quer contratar Michael e quer envolver Yuri Alberto na troca. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já trago informações nosso Mengamos. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com seu amigo rubro-negro ou sua amiga rubro-negra, para ele sempre já saber o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações ou até me conhecer mais sobre a minha informação, me siga no meu Instagram, @suartofelix. A minha sorte de perfil que tem aqui no YouTube. Lá no meu Instagram até faz sem me identificar. Lá você se manter muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Então me segue lá para dar aquela força. E aqui no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe para a chance de criar uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante seu like e a sua inscrição. E ative sim, sempre postar um vídeo novo no YouTube vai não ficar bom. Deixa eu começar o vídeo, cara, já falando da questão da Supercopa, porque, cara, até ontem o Flamengo não sabia quem ia pegar na Supercopa do Brasil, porque a Supercopa do Brasil é o campeão do Campeonato Brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Cara, até ontem o Flamengo não sabia o adversário que ia pegar. E aí, cara, ontem, infelizmente, né, o Corinthians foi campeão no Maracanã em cima do Vasco. Com isso, a Supercopa está definida e vai ser Flamengo e Corinthians. O jogo vai acontecer dia 24 de janeiro, no sábado. E, cara, os 4 estádios estão na disputa para esse jogo. São a Arena Amazônia, tem o Castelão, Fortaleza, a Arena Fonte Nova do Bahia e o estádio Mané Garrincha. Só que de todos esses 4 estádios, o que está ganhando força geral é o Mané Garrincha. Vamos, por enquanto, a CBF não deu o sinal, pode falar. É o Mané Garrincha, não deu sinal ainda, não deu sinal positivo, mas o Mané Garrincha como é que fala? Continua sendo o favorito para para atuar a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Bom, cara, Flamengo nos 3 primeiros meses do ano pode ganhar 3 taças. Por quê? O Flamengo pode ganhar a Supercopa dia 24 de janeiro, pode ganhar a Recopa Sul-Americana. O Flamengo, o primeiro jogo pega dia 19 contra o Lanús, dia 26 lá no Maracanã. Em fevereiro pode ganhar o seguinte. E em março, que vai finalizar o Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca vai ter um negócio diferente. O Campeonato Carioca vai durar até março. Então, o Flamengo pode iniciar, na verdade, sair dos 3 primeiros meses do ano, ter garantido Supercopa, Recopa e Campeonato Carioca. O Flamengo pode iniciar o ano ganhando 3 taças já para começar o ano, tá ligado? É claro que se o Flamengo ganhar essas 3 taças, vai ser uma maravilha pra gente, tá ligado? Vai ser uma maravilha mesmo. Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora, cara, sobre a situação envolvendo o... Como é que é, José? Vou pegar aqui. Cara, tem muita coisa para falar. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo essa história sobre o Vitão, cara. Por quê? A situação do Vitão, meu cara, é o seguinte, mano. O Vitão é o seguinte. O Flamengo ofereceu, ó. Eu vou explicar para vocês, ó. O Flamengo ofereceu 10 milhões. 10 milhões de euros ao Internacional pelo zagueiro Vitão. 64 milhões de reais. Por 70% dos direitos econômicos do zagueiro Vitão. Portanto, a negociação não foi para frente porque o Flamengo queria descontar 3 milhões de euros, 19 milhões dessa quantia para quitar a dívida do Thiago Maia. Do Thiago Maia. E aí, cara, por conta disso, o Internacional recusou e exige que o Flamengo pague ao Internacional, ao jogador à vista. E o Flamengo não quer pagar à vista. Porque se o Flamengo pagar à vista, o Flamengo vai estar pagando quase 70 milhões no zagueiro. Então, o Internacional falou que só aceita negociar o zagueiro à vista. E, cara, que toda essa... O Flamengo... Por que o Flamengo... O Flamengo tá aqui, ó. Porque o Flamengo queria descontar 3 milhões. Por quê? Quando
quando o Flamengo teoricamente vendeu o Thiago Maia para o Internacional, vendeu por 4 milhões e 700 mil euros. O Flamengo vendeu por vamos dizer, 4 milhões de euros. O Flamengo vendeu ele por 4 milhões de euros. 21 milhões de reais. O Flamengo vendeu por esse valor. E, cara, e aí, cara, o Flamengo queria descontar 3 milhões para pelo menos não ficar nada, tipo assim, como é que pode dizer? Para não receber nada, para não ficar, sair perdido na dívida do Thiago Maia. Só que o Internacional não quer isso. Aqui, ó, dessa quantia para quitar a dívida do Inter, com o Inter, com o clube, por conta do volante do Thiago Maia. O Internacional recusou a proposta e exige o pagamento à vista sem abatimentos. Sem abatimentos é o quê? Sem desconto. Sem desconto. Ah, eu quero 3 milhões, Inter. Não, sem desconto, sem o quê? Sem abatimento, sem nada. Tem que comprar o jogador à vista e sem batimento, sem pedir, sem nada. Tem que comprar o jogador. E, cara, a informação que saiu ontem é que o Cruzeiro entrou na briga com o Flamengo para contratar o jogador, cara. O Cruzeiro entrou na briga para contratar o zagueiro, mas portanto o Flamengo está mais na frente do que o Cruzeiro. Então o Cruzeiro está pensando nos valores que vai oferecer. O Flamengo, com essa proposta recusada, o Flamengo volta a pensar em fazer uma nova proposta para contratar o zagueiro Vitão do Internacional. Bom, vamos mudar de assunto aqui, cara. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo. Que história é essa? O Corinthians estava disposto a trocar o Yuri Alberto pelo Michael? Cara, informação que o Paparazzo Rubro-Negro trouxe é assim: segundo a apuração da equipe do jornalista Paparazzo Rubro-Negro, não há confirmação de negociações em andamento entre Flamengo e Corinthians envolvendo uma possível troca entre Yuri Alberto e Michael. Apesar dos rumores que circularam nas últimas horas, o empresário do jogador do Flamengo foi consultado e afirmou que não existe nesse momento nenhuma, afirmou que não existe essa proposta oficial na mesa neste momento. Assim, qualquer tratativa segue apenas no campo de especulações, mas sem avanço concreto entre as partes. Então, o Corinthians é um dos times mais interessados na contratação do Michel, mas como eu disse, nessa possível troca, como é que aqui, o que ele está falando aqui, ó, segue apenas em campo de especulações. Então, estão especulando ainda uma possível troca entre o Michael e o Yuri Alberto. Eu acho que é uma troca para o Flamengo seria bom, mas também eu acho, aí, se eu for falar de qualidade entre Michael e Yuri Alberto, é muito diferente, porque os dois são posições diferentes. O Michael é mais ponta, ele é ponta esquerda, que vai na esquerda do ataque, e o Yuri Alberto joga na mesma função que o Pedro, que é um centroavante camisa 9. Apesar do Yuri Alberto, ele não tem tanta as características do Pedro. Um pivô bom, um passe bom assim, que ajuda tanto na marcação. Ele não é um jogador do nível do Pedro, mas também não é um cara ruim, é um baita reserva o Pedro. O Yuri Alberto, ele tem melhorado bastante, saiu de uma piada, agora ele está melhorando, mas mesmo assim ele faz algumas coisas ainda muito bizarras que não é para jogador profissional fazer. Mas no momento só está no campo de especulações dessa possível troca entre o Yuri Alberto e o Michel. Igual falou que não tem proposta, não tem negociações, não tem nada. Só está em especulações para uma possível troca entre Yuri Alberto e Michel. Deixe nos comentários, você aceitaria essa troca? Deixe nos comentários, você aceitaria essa troca entre Michel e Yuri Alberto? Eu já vou ser sincero, se realmente isso for para frente, porque ele está em especulações, mas se isso for para frente, eu aceitaria tranquilo. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo, cara, o Tátio Castellanos. Que, cara, conforme a informação diz assim: o Flamengo deve intensificar as conversas para contratar o argentino Tátio Castellanos. Segundo o jornalista Bruno Castanho, o Flamengo está disposto a pagar 25 milhões de euros pedidos pela Lazio. A negociação ganha força porque o clube italiano vive um transfer ban imposto pela FIFA que limita novas contratações e obriga a Lazio a equilibrar valores de compra e venda. Com isso, os italianos veem que
Castellanos é uma possível saída para visibilidade. Como é que é? Meu Deus, agora travei aqui agora. Cadê aqui? Cadê aqui, meu Deus? Cadê aqui, ó? Visibilizar a chegada de Giacomo Raspadori, Giacomo, avaliado no mesmo patamar financeiro. O rubro-negro, por sua vez, quer antecipar o acordo e contar com o atacante já na janela de transferência. Desculpa aí que eu dei uma travada, me desculpe, mas, cara, se vocês não entenderam, eu vou explicar para vocês. Segundo o jornalista Bruno Castanho, o Flamengo está disposto a pagar 25 milhões de euros, que é a pedido pela Lazio. Aí, se você for avançar assim, ó, a negociação ganha força porque a Lazio está com um transfer bom sofrido pela FIFA de impedir de novas contratações. E também a Lazio está impedido de contratar jogadores. E para ela se livrar desse transfer ban, ela tem que vender alguns dos seus jogadores. E também ela, como é que é o nome aqui, ó? E também a informação. Com isso, os italianos vê uma possível saída para visibilizar a chegada de Giacomo Raspadori. Avaliar Giacomo Raspadori, que é um atacante que tem praticamente as mesmas características do que o Tátio Castellanos. Então, para as Lazio contratar esse Giacomo Raspadori, que é um atacante também, que tem praticamente as mesmas características que o Tátio Castellanos, eles teriam que vender o jogador e quem sabe trazer isso. Aí diz assim, o rubro-negro, por sua vez, quer antecipar o acordo e contar com o atacante já na janela de transferência de janeiro. Calma. Aqui, ó, o Flamengo está disposto a pagar 25 milhões. Vamos pesquisar quanto que dá 25 milhões de euros? Aproveitar aqui, ó. Vamos ver aqui quanto que dá 25 milhões de euros em reais aqui. Porque, rapaz, não sei não, hein? Não sei mesmo. Não sei mesmo, não. Ó, vamos lá. Ó, calma aí, tá carregando aqui. Vamos ver quanto que dá 25 milhões de euros em reais. Segundo aqui a pesquisa, ó, 25 milhões de euros em reais dá 405 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo estaria pagando mais de 100 milhões de reais no atacante no atacante Tátio Castellanos. Deixe nos comentários, você contrataria ou não o atacante? Deixe nos comentários o seu comentário, ele é muito importante. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo pra vocês, que Jesus chama. Falou!